Fala galera, eu sou o professor Diego De Santi e nessa aula vamos resolver exercícios sobre permutação simples. Permuta-se de todas as formas possíveis os algarismos 1, 2, 4, 6 e 7 e escreve-se os números assim formados em ordem crescente. Determine que lugar ocupa o número 62.417, que número ocupa o 66º lugar e qual é o 166º algarismo escrito. Bom, vamos verificar então, pessoal. A ideia desse exercício, então, é você utilizar esses algarismos para permutar e assim formar números de 5 algarismos, certo? Se você for colocar esses números em ordem crescente, você vai perceber que o primeiro número dessa lista é o 12.467, certo? Então, esse é o primeiro número da lista, tá? De modo que o segundo número dessa lista é o 12.476, certo? E assim por diante até você chegar no 120º número, que é os 76.421. Tudo bem, pessoal? Por que 120 números nesse caso? Porque eu tenho 5 algarismos e a permutação de 5 algarismos é 5 fatorial, que é igual a 120. Eu tenho 120 números, então, de 5 algarismos, né? Utilizando os dígitos 1, 2, 4, 6 e 7. Tudo bem? Muito bem. Bom, dessa lista, então, de 120 números, eu quero saber em que posição fica o número 62.417. Bom, pessoal, então, os números que iniciam com o algarismo 1 são números menores que o 62.417, tudo bem? Da mesma forma, os números que começam com o algarismo 2 e os que começam com o algarismo 4, tudo bem? Então, esses números, eles são números menores do que o 62.417. Então, no caso do número iniciado com o dígito 1, nós vamos permutar os algarismos 2, 4, 6 e 7 nas 4 posições possíveis aqui. Portanto, temos aqui 4 fatorial, que é igual a 24. Para os números começados com o dígito 2, também temos 4 fatorial, que são 24 números começados com 2, e temos também 24 números começados com o dígito 4, tá? Então, só para você entender aqui, os números começados com o número 1 são os números que vai de 12.467 até o 17.642, que é o maior número iniciado com o número 1, tudo bem? O próximo número da lista, o número que vem depois do 17.642, é o número 21.467, e ele vai até o 27.641. E o primeiro número que começa com o 4 é o 41.267, e ele vai até o 47.621. Tudo bem, pessoal? Bom, então veja, mas eu quero chegar no 62.417. Bom, ainda temos números menores do que o 62.417, são os números começados com o 61, certo? Então, números começados com 6... Veja que se eu fizer análise aqui contabilizando apenas os 6 na primeira posição, eu vou estar incluindo, obviamente, o 62.417, mas eu vou ter dificuldade em localizá-lo na sequência, certo? Muito bem, então, o que eu faço? Eu vou analisar, então, quantos números menores que 62.417 eu tenho que começam com 6. Então, são aqueles números iniciados com o 61 e também teremos alguns números iniciados com o 62 que são menores que o número procurado, certo? Mas os números começados com 61, temos aqui então 3 fatorial, que é igual a 6. Então temos aqui 6 números começados com 61. Quem são esses números? É o 61.247 e ele vai até o 61.742. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Beleza. Bom, ainda temos alguns números que começam com 62, tá? Então, vamos analisar aqui. Os números que começam com 62, o menor deles é o 62.147.
O próximo número aqui é o 62.174. E o próximo número é o 62.417. Opa, então já encontrei o número que eu estou procurando a posição dele, né? Então, note que antes do 62.417, nós temos 24 números começados com 1, 24 números com 2, 24 números iniciados com 4, temos 6 números iniciados com 61.000, né? E ainda temos mais 2 anteriores ao 62.417, que começam com 62.000, certo? Então, fazendo essa contagem, nós temos aqui 24 vezes 3, certo? Mais 6, mais 3, tá? Porque eu quero saber a posição desse cara aqui. Portanto, temos aqui 81. Tudo bem, pessoal? Então, o 62.417, ele ocupa a 81ª posição nessa lista de números. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, então vamos à letra B. Que número ocupa o 66º lugar? Beleza, então agora eu dei a posição do número e eu quero saber que número ocupa essa posição, certo? Então vamos analisar. Bom, pessoal, aqui a gente já percebeu que temos aqui 24 números começados com 1 e 24 números começados com o 2. Então temos aqui 48 números. Depois temos mais 24 números começados com 4. Então, aqui já temos 72 números, certo? Mas eu quero a posição 66. Eu sei que esse número que ocupa a posição 66, ele é maior que a posição 48 e ele é menor que a posição 72, tá? Então, isso quer dizer o quê, pessoal? Isso significa, então, que o 49º número, por exemplo, em diante, até a posição 72 são números iniciados com 4, tá? Então, isso significa que esses números aqui, eles iniciam com 4. Então, nesse caso em particular, a posição 66, ele inicia com 4. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Quem que é o 48º número aqui? É o 27.641. Tudo bem? Logo, nós temos o quê? O primeiro número aqui começa com 4, né? São os números que começam com 4 e o 1, 41, certo? Temos aqui 3 fatorial. Portanto, temos 6 números que começam com 41.000. Temos também 6 números que começam com 42.000. E temos 6 números que começam com 46.000. Tudo bem? Bom, então fazendo aqui a análise, temos 48, tá? Que é o último número iniciado com 2. Aí vamos ter, então, mais 6 começados com 41.000, mais 6 números que começam com 42.000, mais 6 números que começam com 46.000. Isso aqui vai dar um total de 66, que é justamente a posição que eu estou procurando, certo? Tá? Então, a posição 66, pessoal, ele é o maior número que começa com 46. Quem é o maior número que começa com 46? É o 46.721, tudo bem? Então, esse é o número procurado que ocupa a posição 66. Beleza, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Letra C. Qual o 166º algarismo escrito? Tá? Então, eu quero saber o algarismo escrito na posição 166. Bom, pessoal, então vamos analisar essa sequência de números, certo? O primeiro número da lista, a gente viu que é o 12.467. O próximo número dessa lista é o 12.476. E assim por diante até você chegar no último número da lista, que é o 76.421. Então, isso significa que, colocando os dígitos em uma ordem, você vai ter 600 dígitos, né, que vão aparecer nessa lista. Por que 600 dígitos? Porque eu tenho 120 números e cada número tem 5 algarismos. Portanto, 120 vezes 5, temos aqui 600 dígitos. E eu quero saber qual é o dígito que ocupa a posição
166. Tudo bem, pessoal? Então, por exemplo, no primeiro número aqui, o número 1 ocupa a primeira posição, o 2 ocupa a segunda posição, o 4 ocupa a terceira posição, o 6 ocupa a quarta posição, o 7 ocupa a quinta posição. Quem ocupa a sexta posição? O outro 1, né? E assim por diante, até você chegar no último número, que é esse número 1, desse número 76.421. Esse número 1 aqui, ele está ocupando a posição 600, tá certo? Então, a ideia aqui é procurar qual é o dígito que ocupa, então, a posição 166. Bom, o menor número, o número que antecede o 166 e que é múltiplo de 5 é o 165, certo? Então, 165 dividido por 5, temos aqui 33, certo? Então, isso significa que até o 33º número, você tem aqui 165 algarismos, tudo bem? Portanto, isso significa então que o algarismo 166 é o primeiro algarismo do 34º número, tranquilo? Mas a pergunta é, quem é o 34º número? Bom, então, veja, temos, já foi calculado anteriormente, tem-se 24 números começados com 1, certo? Temos ainda 6 números começados com 21. Nesse caso aqui, nós já temos aqui 30 números, certo? Bom, o 30º número é o número 21.764. O 31º número é o 24.167. O 32º número é o 24.176. O 33º número é o 24.617. Então, veja, o 33º número é 24.617. Isso significa que esse 7 aqui, ele ocupa a posição 165 nessa ordem, certo? Então, quem que é o próximo número? O 34º número, que é o 24.671. Bom, o primeiro algarismo do 24.671 é o número 2. Esse número 2 aqui, então, ele ocupa a posição 166. Conclui-se, então, que o 166º algarismo é o 2. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima aula. Falou, valeu, tchau!